Bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Roberto Giraldes, eu trabalho lá no Instituto do Coração, no grupo de insuficiência coronária aguda, coronariopatias agudas. O Murata passou comigo, isso é um bom sinal, porque se ele passou comigo e ele está aqui é que ele gostou, né? Então, a minha ideia é falar para vocês sobre insuficiência coronária, né? A medicina e a doença arterial coronária, por consequência, elas evoluem progressivamente. E, às vezes, é difícil que quem não está num centro acadêmico, quem não está estudando aquela área, trafegando naquela área, consiga colocar todas as coisas em perspectiva, consiga entender exatamente como agir e como tratar o paciente com doença arterial coronária. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, em sequência, uma série de noções básicas em doença arterial coronária que eu acho que vão permitir a vocês desmistificar uma série de coisas, entenderem coisas que às vezes você na prática faz automaticamente, mas nem entende direito o que você está fazendo, tá bom? Então a ideia é mais ou menos essa, os meus conflitos de interesse. Eu vou começar apresentando dois casos para vocês, né? O primeiro caso é um paciente de 55 anos, ele é portador de hipertensão controlada com 2 antihipertensivos e dislipidêmico em uso de atorvastatina 10, não tem antecedente familiar de doença arterial coronária, não é diabético. Esse paciente, ele tem dor torácica desencadeada aos esforços e alívio ao repouso, com duração entre 5 e 10 minutos, há aproximadamente 3 meses. Ele era sintomático antes e agora, há 3 meses, tem dor torácica. Esse paciente fez um teste ergométrico por causa dos sintomas. Ele passou num cardiologista, o cardiologista disse assim: olha, o senhor está com sintomas, o senhor tem que fazer um teste ergométrico para ver o que está acontecendo. E foi assim. E ele fez um teste ergométrico que foi positivo. Ele fez um teste ergométrico, teve infradesnível de 1,5 milímetros horizontal, que se normalizou ao repouso. Esse é um dos pacientes. E o segundo paciente é um paciente de 55 anos, que é portador de diabetes, diferentemente do primeiro, que não é portador de diabetes, e ele está em tratamento com metformina e dapaglifosina, e o resto ele é igual ao outro. Ele é hipertenso controlado igual ao outro, ele é dislipidêmico controlado igual ao outro, ele é assintomático e ele realizou o teste de esforço sem alterações. Vou fazer uma pergunta para vocês. Com quem o senhor se preocupa mais? Humberto, fala para mim, qual dos dois pacientes mais preocupa o senhor? Quem quiser pode falar também. O primeiro paciente ou o segundo paciente? O primeiro paciente preocupa mais. Todos concordam, você também ficaria com o primeiro paciente, todos ficariam com o paciente. É exatamente isso. Se o paciente, o primeiro, vai ao seu consultório, você diz assim para ele: a coisa não está boa. O senhor fez um teste ergométrico, o teste ergométrico é positivo, o senhor tem uma doença obstrutiva com produção de isquemia, a coisa não está boa para o senhor. E para o segundo, que fez os exames e realizou uma série de exames normais, você vai dizer assim para ele: vai para casa tranquilo, que você não tem nada. Seu exame é normal, você não tem isquemia miocárdica, está tudo bem com o senhor, vamos continuar aí tratando o senhor. Essa normalmente é a abordagem que a maioria das pessoas faz. Tem isquemia, está condenado, não tem isquemia, está tudo bem. A isquemia é um divisor de águas que separa o bom do ruim. A DAC, essa é a impressão que as pessoas têm, é uma doença dicotômica, tem isquemia, tá ruim, não tem isquemia, tá bom. Por que que a gente faz isso? A gente faz isso por um motivo
Muito simples. Porque o grau de obstrução coronária que a gente vê indiretamente pela isquemia, se eu tenho isquemia, eu tenho uma lesão grave. Se eu não tenho isquemia, eu não tenho uma lesão grave. Não é isso daí? O que? Normalmente a gente faz isso porque quanto maior a obstrução, maior o risco de eu ter complicações nesse paciente. Então, o problema não é exatamente a isquemia. O problema é que a isquemia está dizendo para mim que esse paciente tem uma lesão grave, e essa lesão grave, como a gente vê aqui, tem o maior risco de complicações. Só que a gente tem que entender uma coisa extremamente importante. Do que morrem os doentes que têm doença arterial coronária? Eles morrem de isquemia? Por que eles morrem? Um doente que tem doença arterial coronária, tem lá uma placa obstrutiva, por que ele morre? Por que a doença arterial coronária é a principal causa de morte? Perfeito. Quem mata não é a isquemia. A isquemia não mata ninguém. Quando eu mostrei o slide anterior para vocês, eu mostrei que maior grau de obstrução, maior isquemia, maior a chance de eu ter um infarto. E quem mata é o infarto. Isso aqui é um registro da ADUC com mais de 20 mil doentes. Paciente que tem angina estável, como o nosso paciente. Não acontece nada com ele ao longo do tempo. Agora, se esse paciente tiver uma angina instável, ou se ele tiver um infarto do miocárdio, o risco de morte é enorme. Então, quem mata não é isquemia. E as pessoas têm medo da isquemia na maioria das vezes. A isquemia apenas está me indicando que esse doente tem uma chance maior de ter um infarto. Mas ela não está me garantindo que esse paciente vai ter um infarto. Só está dizendo para mim, olha, cuidado que esse cara pode ter um infarto. Mas será que a isquemia é o único marcador de risco nesses pacientes? A doença estável é uma doença completamente benigna, como esse vulcão aqui bonito, todo mundo quer ir passear. Existe um solo fértil em volta do vulcão, não é verdade? Vegetação, todo mundo quer estar perto desse vulcão. Ele não faz nada. O grande problema é quando ele sofre uma instabilização. E aí ninguém pode chegar perto porque ele mata. A doença arterial coronária a gente poderia comparar a um vulcão passivo, silente ou que entra em erupção. Mesmo uma placa grave, se não entrar em erupção, não causa nada. E uma placa pequena, se entrar em erupção, pode também causar um grande problema para você, pode te matar. Então essa história de que a isquemia é um marcador que me assusta, como vocês disseram, olha, eu tenho medo desse primeiro doente porque ele tem isquemia. Será que isquemia é pior do que diabetes, que é o paciente do grupo, que era o segundo paciente? Então veja, aqui eu completei o gráfico anterior. Quanto maior a obstrução, maior o risco de complicação. Só que as placas muito obstrutivas, elas têm uma baixa frequência. Lógico, é muito mais comum placa pequena do que placa grande, porque para chegar grande ela passa por pequena. Então, o pool de placas pequenas é muito maior. Então, embora as placas pequenas elas tenham menor risco de complicação, elas são muito mais numerosas. E se eu tiver um paciente que não tem isquemia nenhuma, tem uma dessas placas pequenas, ele tem infarto? O jovem tem infarto com supra. Supra, classicamente, é um indivíduo que sentiu o que antes? Nada. Tinha uma placa não obstrutiva e, de repente, tem um infarto. Mais da metade dos pacientes tem infarto com supra, não sentia nada até o dia em que apresentou infarto agudo do miocárdio com supradesnível de segmento ST. Então, essa história de que placa grave que produz isquemia é a minha única preocupação,
Talvez não seja. Olha aqui que interessante esse estudo. Ninguém conhece esse estudo, porque não é estudo da indústria farmacêutica. Mas ele é um estudo importante porque foi publicado no New England. Uma pessoa que eu admiro muito, Greg Stone, cara de uma universidade importante nos Estados Unidos, em Nova York. O Greg Stone ele pegou 700 pacientes com síndrome coronária aguda para avaliar o quê? A história natural da doença arterial coronária. O que acontece com um cara que teve um infarto? E ele fez uma avaliação detalhada das coronárias. Ele pegou o paciente que tinha angina instável, infarto sem supra, infarto com supra, que fez angioplastia da artéria ou artérias consideradas culpadas. Ele resolveu o que tinha que resolver, fez lá angioplastia e tal. E ele acompanhou esses pacientes por um período de 2 a 3 anos. O que aconteceu com esses doentes? 20% dos pacientes tiveram um novo evento. Aí ele olhou, 12% teve um evento daquelas lesões que foram tratadas, mas a outra metade teve evento de lesão que eles nem trataram. Lesão que eles disseram assim, não precisa tratar, essa lesão não é grave. A metade. Então, metade mais ou menos dos eventos que vão acontecer nas pessoas que têm uma síndrome coronária aguda, você não sabe. Porque você, mesmo fazendo cateterismo, não conseguiu identificar que essas placas eram de alto risco e o paciente poderia ter um evento desencadeado por essas placas. Então, será que a isquemia é tão boa? Será que a isquemia é a única coisa que eu tenho que fazer nesse conjunto de pacientes? Eles buscaram até outros marcadores. Eles fizeram imagem intravascular e eles viram que quem tinha capa fibrosa fina, um conteúdo lipídico alto, quem tinha uma carga de placa alta, quem tinha um diâmetro luminal, variáveis hemodinâmicas, eram pacientes que tinham altíssimo risco, independente dessas placas serem obstrutivas ou não. Só que ninguém gosta disso. Você gostaria de saber que você está atendendo a um paciente e não sabe exatamente o que vai acontecer com esse paciente? Ninguém gosta. Você diz assim, não, vamos lá, vamos revascularizar tudo isso, todos esses pacientes, vamos pôr ponte de safena em todo mundo, vamos fazer angioplastia em todo mundo. Aí você faz ponte de safena, faz angioplastia, aquela placa que era não obstrutiva, causa uma síndrome coronária aguda e mata o cara. É uma doença ruim, né? Difícil de se tratar, difícil de se prever. Prever o futuro é bem difícil. Então aqui é uma placa que rompe, ela pode seguir vários caminhos, desde infarto sem supra, com supra, até se estabilizar e o indivíduo não sentir absolutamente nada. Então esse entendimento comum de que a doença é uma doença dicotômica e que a isquemia é quem define o risco do paciente, é uma noção errada. Tem muito mais do que isquemia. Por isso a presença de isquemia é um marcador, mas não é o único marcador de risco nesses pacientes. Então, isso é o que nos frustra. A doença aterosclerótica é heterogênea e pode percorrer diferentes caminhos. Mesmo na presença de doença arterial coronária obstrutiva, alguns pacientes nunca vão apresentar eventos cardiovasculares ao longo da vida. Chega aqui, pega os indivíduos de 80 anos e diz assim, vamos fazer um CAT. O cara diz assim, mas para que eu não sinto nada? Não, vamos lá fazer um CAT. Aí vai lá, tem um montão de lesão, vou operar esse cara? Será que vai adiantar alguma coisa operar esse cara que nunca sentiu nada? Provavelmente tem isquemia, né? Então, outros vão morrer precocemente na ausência de obstruções graves. A instabilização da placa é quem prediz eventos cardiovasculares. A doença estável e instável, no entanto, elas têm um substrato comum, que é o ateroma. Então, você vê a placa e você diz assim, ah, está ferrado. Tem placa aterosclerótica, mas são doenças diferentes. A doença estável é uma doença benigna, que não causa nada. A doença estável é a principal causa de morte da população. A grande dúvida é como uma vai se transformar na outra, já que o substrato é o mesmo. A isquemia é um preditor disso, mas está longe de ser um preditor de alta qualidade. As placas obstrutivas são frequentemente mais associadas a eventos coronarianos agudos, mas nem sempre.
Os ateromas não obstrutivos também podem desencadear eventos agudos. Portanto, métodos mais precisos que detectam isquemia são necessários para promover a aterotrombose. Olha essa paciente aqui. Talvez o Murata tenha visto isso lá no INCOR. Isso é uma paciente que chegou já tardiamente, ela tinha 71 anos, previamente assintomática, não sentia absolutamente nada. De repente ela teve uma dor precordial opressiva que tinha 6 horas, mas provavelmente tinha mais que 6 horas. Ela tinha um infarto aqui de parede inferior, tá certo? Essa paciente foi para o CAT, obviamente. Olha lá. Ela tinha uma lesão suboclusiva na coronária direita que tinha reperfundido. Ahá, então essa que é a culpada, não é verdade? Esse é onde reside o problema. Só que no resto do CAT, essa paciente tinha uma marginal esquerda de grandes proporções subocluída, ela era assintomática, ela nunca tinha sentido nada e ela tinha descendente anterior com uma lesão gravíssima. Aí uma pergunta é, por que a coronária direita foi a artéria que instabilizou, nem a marginal, nem a ADA? Elas eram novas, essas lesões? Formaram anteontem ou elas tinham longo prazo? Como a gente prevê a evolução dessas placas que ficaram quiescentes e continuam quiescentes por tanto tempo, né? É muito difícil. É muito difícil você saber o que vai acontecer. Isso deixa algum de nós contente? Não, extremamente frustrados e insatisfeitos. Como é que você vai prever, então, o desenvolvimento de uma placa instável? Como? O que você vai fazer? Como é que vocês fazem para saber se uma placa vai instabilizar? O que mais vocês fazem no consultório? Nem sabem. É o que eu digo, a gente faz as coisas automaticamente e nem sabe o que a gente está fazendo. A gente faz com scores de risco. Vocês não usam scores de risco? Score de risco Framingham. Não é chinês, mas ele desconfigura quando ele vai para o Macintosh. Idade, HDL, colesterol total, se fuma, se não fuma. Isso é o mais comum de todos os scores de risco. Quando você usa o score de risco, você está fazendo um teste ergométrico no seu paciente. Você está vendo qual é a probabilidade desse paciente apresentar um evento coronariano nos próximos 10 anos. O teste ergométrico vai se somar a essa informação para ver se ele já tem uma placa grave, que também é um preditor de eventos. Mas você não pode fazer uma coisa sem outra. Só que na evolução, quem tem mais idade sabe disso, o que veio primeiro, o score de risco ou o teste ergométrico? O teste ergométrico. Então, nós como micos de circo, aprendemos o quê? Que a gente primeiro precisa olhar o teste ergométrico, é isso que nos assusta. Mas isto daqui é tão ou mais importante do que o teste ergométrico. Você não pode atender um paciente e não fazer um score de risco e dizer, olha, esse paciente tem baixo risco, esse paciente tem médio risco, ou esse paciente tem alto risco, porque se você não fizer isso, você incorre num erro. E como a medicina, e eu estou mostrando para vocês tudo, é muito difícil, se você não juntar A com B, com C, com D, para tentar chegar na melhor previsão, você vai errar. Estatística C, o que é isso? Estatística C, ou área sobre a curva, é um método que a gente utiliza para ver o acerto do meu score de risco. É uma estatística de concordância, chama-se. Concordância do que eu previ com o que aconteceu. Por exemplo, você chega e diz assim, você acha que ele vai ter infarto? Não. Eu digo sim, então eu acertei e você errou. Então o meu método é mais confiável do que o seu. Se é 0,73, significa que eu acerto 73% das vezes. Não é ruim, mas não é bom. Por que não é bom? Porque eu quero acertar 98%. Se eu chutar, eu tenho 50% de chance de acertar, é sim ou não. 73% não é muito melhor. Por isso que a gente utiliza os scores de risco, mas não utiliza só os scores de risco. A gente utiliza o teste ergométrico, a gente utiliza tudo aquilo que a gente pode para tentar prever o futuro.
futuro do indivíduo que pode ficar em casa e não precisa fazer nada, que não vai acontecer nada com ele, vai fazer o seu tratamento clínico, ou do indivíduo que pode ter um infarto e morrer, que eu preciso tratar de uma maneira agressiva. Novos scores surgiram, esse é o score de risco de Reynolds, que foi um score que o Dr. Paul Ridker descreveu, tem uma estatística a ser 75% de acerto, esse é o que se recomenda no Brasil, porque foi desenvolvido a partir da população americana que tem mais identidade com a população brasileira, negros, orientais, então a chance de eu acertar com esse score de risco é maior. A Europa deve ter uns 10 scores de risco, cada país tem o seu próprio, então esse é o americano. E o que eu tenho tentado fazer hoje em dia? Eu tenho tentado melhorar a minha capacidade de acerto. Como é que eu faço isso? Eu faço com o score de risco, com o score de cálcio, que é uma das ferramentas, a proteína C reativa é outra ferramenta, a LPAzinha é outra ferramenta. Eu tento acertar com mais precisão. O que é o score de cálcio? O score de cálcio é uma medida do cálcio, do processo de aterosclerose coronária, que quanto mais baixo, menor o risco desse paciente. Em quem eu vou usar o score de cálcio? Na população de baixo ou de médio risco, principalmente. Por quê? Porque quando eu olho o cara que teve infarto e olho para trás, 50% era de baixo ou de médio risco. Porque os scores de risco, como eu falei, não são perfeitos. Eu mostrei para vocês que metade dos eventos acontecem em quem não tinha placa grave. Pô, uma coisa chata, não tem como detectar isquemia, o cara tem score de risco moderado ou baixo e de repente tem um infarto na minha cara e morre. Como é que você vai explicar para a família? Você vai explicar que ele era um cara que tinha um score de risco baixo e não tinha isquemia miocárdica? A família vai dizer, pô, doutor, ele morreu. Então, você tenta melhorar. E o score de cálcio é uma forma de melhorar isso daí. Quanto maior o score de cálcio, maior o risco. O indivíduo que tem um score de cálcio 0, não tem 0 de risco. Ele tem um risco próximo a 0, mas ele tem 2% de chance de ter eventos. Em vermelho, doença coronária, em azul, AVC. E o valor acima de 100 é um valor que mostra um risco aumentado desse doente. Então, às vezes, vocês vão aprender isso no consultório, vocês vão ver isso. Você pega um cara que tem um score de risco baixo para moderado, você diz assim, mas tem uma história familiar, eu não me sinto confortável com esse cara. Aí você pede um score de cálcio dele, 1000. Você diz, pô, mas não é possível, esse cara não devia ter nada. Aí você diz assim, esse cara, ele é de muito mais alto risco do que eu imaginava. Ou às vezes você pega um diabético que você diz assim, esse paciente era um cara de baixo risco, que era um cara de alto risco, você faz um score de cálcio, ele é de baixo risco. Então, essa é uma individualização do tratamento que é extremamente importante. Vamos ver os nossos pacientes, que você estava tão preocupada, todo mundo tão preocupado com o teste de esforço, se eu aplicar os scores de risco. Qual é a chance do primeiro caso pelo score de framing, pelo score ASVD de ter um evento? 5,5% nos próximos 10 anos. E do segundo paciente que é diabético e não tem isquemia miocárdica, 10,6%. Então, só a isquemia não te conta a história. Talvez o segundo paciente mereça muito mais atenção do que o primeiro paciente. Então, os scores de risco são úteis para estratificar o risco de eventos e determinar a intensidade do tratamento clínico, independente da isquemia. Mas você quer detectar a DAC obstrutiva porque você quer somar aos scores de risco uma informação de que tem isquemia, que é mais um preditor de eventos. Esse é um estudo que comparou o quê? Comparou a avaliação anatômica com a avaliação funcional por cintilografia, né? Então ele comparou para ver se o indivíduo que fazia angiotomografia, ele tinha uma evolução mais satisfatória do que quem fazia cintilografia. 10.000 pacientes fizeram então a angiotomografia ou avaliação funcional por cintilografia. Morte ou reinfarto? Nenhuma diferença entre os grupos. Ou seja, fazer angiotomografia ou fazer cintilografia não fez nenhuma diferença. Você veja que esses pacientes foram seguidos por 4 anos e tiveram 3% de eventos, 1% ao ano. Então vocês vejam que o risco desses pacientes é muito mais baixo do que um cara que tem síndrome coronária aguda e num período menor tem 20 a 30% de chance de apresentar novos eventos.
E aí foi feito esse estudo que foi um pouquinho diferente, chamado de Scott Hart, que foi um estudo que pegou pacientes que tinham ido na clínica de atenção primária, tinham feito uma avaliação clínica, se necessário um teste de esforço, e disse assim, será que se eu fizer angiotomografia depois de um teste ergométrico para ver o que está acontecendo com esse cara, é útil? Ou será que não é útil? Vale alguma coisa eu fazer cintilografia ou um teste ergométrico e depois fazer angiotomografia nesses pacientes? O que o estudo Scott Hart avaliou? O que ele viu? Que quem fazia angiotomografia em azul tinha uma redução em quem não fazia angiotomografia. Pô, mas diferente do estudo prévio, por que será que esses pacientes que fizeram angiotomografia se deram bem no estudo Scott Hart? Fizeram mais cateterismo e mais angioplastia, por isso é que eles se deram bem. Fiz imagem, vi que tinha obstrução, falei, ele tem obstrução, vamos fazer um CAT, vamos fazer angioplastia. Não. O número de angiografias dos dois grupos foi igual e o número inicialmente maior em quem fez angiotomografia de angioplastia, depois, ao longo do tempo, se igualou e não teve diferença. Então, por que os caras se deram melhor? Por que será? Porque quando o indivíduo fazia angiotomografia, isso trazia o quê? Medo para o médico e para o paciente. Porque ele via que o cara tinha mais aterosclerose, mais placas, mais obstruções. E ele tratava em azul, com estatina, mais agressivamente. E ao tratar mais agressivamente, ele melhorava a evolução do paciente e reduzia as taxas de infarto. Então não foi porque ele fez mais tratamento invasivo, mas foi porque ele tratou melhor clinicamente. Então surge uma esperança para nós, que nós vamos discutir a seguir. Eu não preciso ficar tão preocupado em ficar fazendo angioplastia, cirurgias nos meus pacientes. O principal tratamento deles eu consigo fazer com remédios. O remédio vai bloquear a placa pequena, a placa grande, e eu vou ter uma evolução extremamente favorável desses doentes, sem que eu tenha que ficar me preocupando em detectar isquemia para fazer angioplastia. É útil? É. Eu vou fazer? Vou. Mas o principal tratamento, o cerne do tratamento, é o tratamento clínico. O tratamento foi relacionado às medidas preventivas e não a isso daí, não a intervenção. Nenhum método de estratificação de risco é isento de falhas. Possivelmente informações funcionais e anatômicas adicionais podem oferecer uma melhor compreensão da fisiopatologia, ver a aterosclerose e aí melhora o tratamento clínico. Então vamos ver dois estudos que avaliaram tratamento clínico ou tratamento por angioplastia e a gente acaba a apresentação. O primeiro estudo foi um estudo chamado de COURAGE, que as pessoas já esqueceram, né? Ele foi apresentado em 2007. Sabe por que ele se chama COURAGE? Porque precisa de muita coragem para fazer esse estudo. À época, o indivíduo precisava ser muito corajoso para fazer esse estudo. Por quê? Porque existe uma sabedoria convencional. Qual é essa sabedoria convencional que todo mundo tem, que vocês aprendem e fazem e nem questionam? Se você precisar ir para apresentar, pode ir. Imagina, por que a gente faz isso e nem sabe o que está fazendo? A gente está repetindo as coisas sem raciocínio. Qual é o conhecimento tradicional? Paciente com doença arterial coronária e angina crônica, não é paciente banal, que tem lesões coronárias, estenoses coronárias significativas, eles precisam de revascularização, porque tem isquemia, e esse indivíduo, se não angioplastar, ele corre um risco. Não é isso que você faz? Não é isso que todo mundo faz? Muito bem. Revascularização, então, melhora o prognóstico. Como a angioplastia é menos invasiva que a cirurgia, então vamos fazer angioplastia em todo mundo. E foi isso que esse estudo questionou, desafiou. Foi um desafio à prática médica em 2007, que em 2023 todo mundo faz igualzinho. Angioplastia com terapia clínica otimizada
será superior à terapia anticlínica otimizada, porque eu já faço terapia clínica otimizada num grupo, e no outro, além disso, eu vou fazer angioplastia. Pacientes, homens e mulheres com doença uni, bi ou triarterial, isso significa mais de 70% de estenose num segmento coronariano proximal, não é lesão distal na CX, na CD, lesão proximal das artérias coronárias, que podem fazer angioplastia, pacientes com angina e isquemia. Aquele paciente que você não tem no seu consultório, porque você já mandou fazer angioplastia de cara. O senhor tem dor, tá, então já vai para o hospital, já vai para a emergência. Você nem manda o cara embora para casa. Quem eram esses pacientes? Veja que interessante. 60% tinha classe 2 ou 3 de angina, tinham uma angina em média de 5 meses e 3 episódios por semana de angina. Tratados. É insuficiência coronária banal? Não é. É insuficiência coronária grave. E veja, 30% e 40% tinha doença biarterial. Quase entre 30% e 40% tinha descendente anterior proximal, maior em área sob risco. Não eram pacientes banais. Isso precisa ficar na cabeça de vocês, senão vocês vão achar que eram pacientes que estavam ali passeando e tinham dito que tinham uma dorzinha no peito e não tinham nada. Não eram, eram pacientes coronarianos sintomáticos e graves. O que aconteceu com esses pacientes? Tratamento clínico otimizado, angioplastia com tratamento clínico, nenhuma diferença entre os grupos. Mas isso vai de encontro com o que a gente estava falando. Se eu der um tratamento clínico, eu vou conseguir pelo menos prevenir metade dos eventos que vêm de placas não graves. Pelo menos metade dos eventos. E aí não vai ser diferente um grupo de outro, porque os dois grupos vão estar sujeitos exclusivamente ao tratamento clínico. E as placas graves, a imensa maioria não vai acontecer nada com elas, principalmente se tiver um tratamento clínico agressivo, portanto, eu estou resolvendo o meu problema. O que foi melhor? Angina. Certamente os pacientes que fizeram angioplastia, a porcentagem de pacientes livres de angina inicialmente foi maior do que quem fez tratamento clínico. Mas com o tempo, isso também se igualou. Tá certo? Em conclusão, a gente pode dizer que como uma abordagem estratégica inicial em pacientes com doença arterial coronária estável, sintomática e grave, a angioplastia não reduziu o risco de morte, reinfarto ou outros eventos adversos. A angina melhorou os sintomas, porém não houve diferença ao longo dos segmentos desses pacientes. Aqui eu vou pular. E aí agora, esse todo mundo conhece, estudo isquemia, amplamente discutido, mas que demonstra a mesma coisa que o estudo Courage demonstrou. A pergunta do estudo isquemia em pacientes estáveis, angina estável, ninguém está falando de síndrome coronária aguda, com isquemia pelo menos moderada num teste de esforço. Existe o benefício de adicionar cateterismo nesses pacientes e, se necessário, a revascularização ao tratamento clínico otimizado? Mais ou menos a mesma pergunta, vale a pena ou não vale a pena? Pacientes estáveis com isquemia moderada ou grave, fizeram angiotomografia para ver que não tinham lesão de tronco. Esses pacientes, os que eram elegíveis foram randomizados então para tratamento clínico otimizado ou otimizado com avaliação invasiva. Quem eram esses pacientes? 40% eram diabéticos, pacientes que têm um risco inerente maior, fração de ejeção normal, 90% tinham angina, ou seja, eram sintomáticos. A angina era de início há 3 meses, portanto, sendo de início recente, demonstra um risco mais elevado, então também não eram pacientes simples, eram pacientes graves, fizeram a maior parte teste de cintilografia. Pacientes, 90% tinham isquemia moderada ou grave, né? E o que aconteceu com esses pacientes? Grupo controle, grupo de tratamento invasivo, inicialmente vantagem, não há diferença entre os grupos,
inicialmente uma vantagem para quem fez o tratamento conservador, depois para o tratamento invasivo, elas se neutralizam e não existe diferença entre os grupos na evolução. Se eu for olhar a morte e reinfarto, que também é importante, um comportamento absolutamente idêntico entre os grupos, ou seja, inicialmente uma vantagem para o tratamento conservador, depois invasivo, isso se neutraliza, não há diferença entre os grupos. E a conclusão é que o tratamento clínico otimizado ainda é de longe a melhor forma de tratamento para uma doença sistêmica com múltiplos fatores de risco, por isso os ambulatórios de cardiologia e o que nós fazemos no consultório é mais importante do que qualquer centro de referência, hospitais de última geração. E o que essa médica está fazendo, e vocês aí no fundo podem fazer, é provavelmente mais importante do que o principal cirurgião do INCOR está fazendo agora na sala. Agora não que ele está aqui, mas na sala cirúrgica. Porque o impacto do que vocês fazem é muito maior. Então não esqueçam, tratamento clínico é o único tratamento que abrange toda a doença coronária, que é de difícil previsão e que pode levar o indivíduo à morte. Por isso, tratamento clínico previne morte na doença cardiovascular. Obrigado.